A gente tinha que ler duas partes, né? O começo e o final. Então, na minha concepção, são duas partes opostas. Porque o começo, ele mostra exatamente como ele alcançou o que ele desejava. E no final mostra o que acontece, o que ele está sentindo depois dele ter perdido tudo que ele conquistou no começo. Uhum. Então eu vou, conforme eu for falando as partes que me chamaram a atenção, eu vou sempre conversando com o texto do Lafetar, que está no final. Uhum. Bom falar, né? Deixa eu só colocar aqui. Não sei se todo mundo tem acesso ao ensaio do João Luiz Lafetar, que se chama O Mundo à Revelia. É isso, né? Tô errada? Tá certo? Não sei porque agora me deu uma coisa que diz que isso seria Guimarães Rosa e não Graciliano Ramos, mas tudo bem. É porque no final ele É porque eu acho que essa expressão é do Rosa e não do Graciliano. Que é assim, que está colocado muitas vezes como pós-fácil a São Bernardo. É um texto muito importante em termos da crítica de São Bernardo, esse texto do João Luiz Lafetar. É muito referencial mesmo, importante, né, por vários motivos. Mas... Então, assim, nos primeiros capítulos, o primeiro capítulo, ele já começa falando, que uma coisa que me chamou muita atenção, da divisão do trabalho. Então, a primeira frase do livro já deixa isso bem claro, assim, que é um ponto de vista do narrador, né? Imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. O livro, né? O livro, que na verdade, o livro é um diário que ele decide fazer e contar a história dele, depois de tudo. Vamos parar um pouquinho aqui, olha, deixa eu só falar uma coisa. Não sei se a gente poderia definir o livro do Almejado pelo Paulo como um diário. Eu acho que ele gostaria que fosse no início, mas diário, por definição, é escrito diariamente, né? E ele já não tinha feito isso durante todos os anos que ele quer contar. Então, talvez um livro de memória, né? Alguma coisa assim, seria mais adequado dizer. Mas a gente não pode esquecer que o São Bernardo não é, o Paulo Honório não é um intelectual. Então, provavelmente a divisão entre diário e memórias, para ele não seria muito, pelo menos nem muito clara e nem muito importante, né? Enfim. Acho que ele vê diário como o fato de relatar coisas que aconteceram na vida dele e como ele mesmo fala, nem são todas as coisas, é só o que ele considera relevante Sempre. na história da vida dele. Uhum. Então ele tenta fazer uma divisão do trabalho, dando uma função para cada participante. E isso dá errado, porque não sai do jeito que ele quer. E é justamente o que você citou da preocupação da linguagem, que é uma parte que coincide entre o escritor e o narrador. Porque o narrador queria uma linguagem simples e uma linguagem falada. E o fracasso desse projeto de livro é justamente porque a linguagem ficou fora da realidade, uma coisa muito literária. Livresca, né? Ele fala até bacharelesca ou alguma coisa assim, né? Bom, então, esse é o capítulo 1. E no capítulo 2, o Paulo Honório já começa a mostrar, a partir da reação dele com esse fracasso, o homem que ele é de personalidade. Porque deu errado e ele fala, bom, deu errado, então eu vou fazer eu mesmo. Eu mesmo comecei a fazer. E é o que o Lafetar fala, que ele é aquela pessoa que vai atrás do que ele quer, entendeu? Tem até uma passagem do Lafetar, que eu não lembro exatamente qual era, mas ele fala que o Paulo Honório é o ato, e o ato é gerado. Eu não lembro exatamente. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. O Paulo Honório é um homem marcado pela ação. Digamos que ele não é um homem, nesse início, não é um homem marcado pela reflexão, né? Ele faz, né? Gente que faz, como diria o outro, né? O Lafetar ele fala assim, Paulo Honório nasce de cada ato, mas cada ato nasce, por sua vez, de Paulo Honório. Que é exatamente isso, não deu certo, ele pega lá e vai fazer. Uhum. Tá, e ele começa a fazer, vamos ver o que mais.
Vamos falar um pouquinho aqui, então, algumas coisas, enquanto a Chayane vai procurando, vamos citar algumas coisas aqui, né? Realmente, não é à toa que vocês tinham para ler o início e o final, porque existe um processo de transformação, processo de mudança, entre esse início do livro e o final dele, e nesse processo está um pouco o cerne do que eu penso tratar com vocês aqui, nessa uma aula sobre São Bernardo, né? E aí a gente vai tentar entender um pouco o que são esse início e esse final e que processo é esse, né, afinal. De cara, como a Chayane falou, ele já cita a divisão do trabalho. Pensei em fazer esse livro pela divisão do trabalho, alguém faz isso, alguém faz aquilo, que era o que ele, Paulo Honório, enquanto dono da fazenda São Bernardo, fazia dentro das suas terras, cada um fazia o seu trabalho. Mas ao dizer isso, né, ao fazer uma referência direta a essa expressão, divisão do trabalho, ele imediatamente faz uso de um tipo de terminologia que vem da sociologia política ou da economia política, que era uma terminologia corrente, de certa forma corrente na sua época, e que remete a um certo tipo de pensamento, que eu diria um pensamento mais à esquerda, né? Quem fala em divisão do trabalho é Marx, né? Quem fala da divisão do trabalho como base de um certo sistema é a teoria marxista, tá? Por quê? Não sei se vocês têm essa noção muito brevemente, né? Isso a gente vai trabalhar um pouco também quando a gente falar do Gorender, mas assim, muito brevemente dizendo, para o Marx, a base do sistema capitalista é justamente a divisão do trabalho. É isso que marca a passagem da economia artesanal para o Marx para a economia capitalista. Por quê? O que acontece para ele é mais ou menos o seguinte: o artesão, vamos supor, acho que ele até usa o exemplo, não me lembro mais do Capital, na letra do Capital, mas eu acho que ele até usa o exemplo do sapato ou do sapateiro, Marx, acho. Quando um artesão, né, toda a economia medieval e a economia dos primeiros anos da Idade Moderna era uma economia de tipo artesanal. Qual é a característica da relação de trabalho, do tipo de trabalho feito nesse tipo de economia? Análise feita pelo Marx. Você tem um artesão que fabrica um produto, vamos dizer um sapato. Então, você vai ao sapateiro, né, e você pede um sapato. O artesão, desde, vamos dizer assim, cria a vaca, mata a vaca, seca o couro, corta o couro, costura, dá forma, etc., faz o produto final e o vende ou o troca por outro produto, tá? Qual é a característica desse tipo de trabalho? O artesão detém o saber de todo o processo de produção daquela mercadoria, desde da produção da sua matéria-prima até o seu acabamento final. Com a divisão do trabalho, o que vai acontecer segundo Marx? Vai ser cada vez mais, o saber fazer vai ser cada vez mais especializado. E isso vem por quê? Vem por uma questão tecnológica. São criadas as primeiras indústrias, isso lá, final do século XVII, início do século XVIII, a chamada Revolução Industrial. Você faz máquinas que fazem parte do processo e você coloca pessoas controlando essas máquinas em partes do processo. Tá? Quem é que tem o poder ou quem é que consegue comprar máquinas? Né? Quem tem dinheiro para isso, né? Então, os donos do dinheiro, vamos dizer assim, começam a ficar mais poderosos porque eles compram as máquinas. E os artesãos deixam de ser artesãos para serem trabalhadores no sentido de controlarem determinadas partes do processo. Então, é assim, não existe mais um sapateiro, vamos dizer, artesanalmente falando, que construa o sapato do seu couro até a sua versão final, o seu acabamento final, o seu verniz, vamos dizer assim.
Existe um que só corta o couro, o outro que só costura, o outro que só junta as partes, o outro que só dá o verniz e assim por diante. O que acontece? Quando você divide o saber, quando a pessoa passa a saber fazer, não o produto completo, mas só uma parte dele, ela já não é independente para fazer esse produto já não é mais seu. Esse produto é de quem detém o processo total, e quem detém o processo total é o dono do capital. Então, a divisão do trabalho, para o Marx, é a base do poder do capital. Eu divido para reinar, ou seja, ninguém mais detém o saber de tudo, ele só detém uma parte do processo, portanto ele tem que se empregar, ele tem que ser pago, ele tem que ser assalariado por quem tem o dinheiro e a máquina, e nunca mais vai conseguir sair desse processo que é quase uma escravidão, porque se ele não fizer isso, ele não vai saber fazer mais nada. Basicamente é isso, tá? Quando o Paulo Honório fala de divisão do trabalho, é até irônico você ouvir uma coisa dessa na boca de uma criatura como ele, que é o capitalista, né? No sentido de ser aquele que detém todos os meios de produção em São Bernardo, o dono de tudo, aquele que tudo decide. A divisão do trabalho é um instrumento de exercício de poder, violento, violento. Hoje vocês veem isso também, né? Perguntem para um detentor, vamos dizer assim, de um direito intelectual sobre um software. Como é que ele faz, como é que ele constrói o seu software, se for uma coisa grande? Muito provavelmente, ele não vai dar para uma pessoa só fazer. E muito provavelmente, ele vai dar partes diferentes para pessoas diferentes e empresas diferentes fazerem. E muito provavelmente, tem certos aspectos da ligação entre essas partes que só ele sabe. É esse saber que delimita o poder que a pessoa tem sobre um determinado produto. Se a pessoa sabe fazer tudo, o produto não é mais dela. Tá? Então é irônico o Paulo Honório começar falando em divisão do trabalho, porque ele não é crítico do capital, ele é o capital. E a segunda coisa a divisão do trabalho dele é sobre o livro, é sobre um trabalho que não é de cunho mercantil, é sobre um trabalho intelectual. E aí a gente se remete a uma outra preocupação muito grande do Graciliano, né? Grande parte, eu diria quase todos, os personagens do Graciliano, os narradores protagonistas do Graciliano, têm alguma relação com o trabalho intelectual. E muitas vezes, quase sempre, esse trabalho intelectual tem a ver com a questão da escrita, trabalho intelectual de quem escreve. Então, o João Valério do Caetés é uma personagem que quer ser escritor, né? O romance Caetés é sobre o João Valério, que quer escrever um romance chamado Caetés, né? O Paulo Honório quer escrever a história da sua própria vida, portanto também almeja ser escritor. O Luiz da Silva de Angústia também é um jornalista intelectual que está ali às voltas com o processo de escrita, de escritura, né? A questão da linguagem da escrita também é tratada na infância, diretamente no Memórias do Cárcere, porque afinal de contas é ali o Graciliano falando dele como escritor, como intelectual, diante de um processo político específico que foi o Estado Novo. Os únicos que fogem da regra são os personagens de Vidas Secas, porque não detêm o poder da expressão pela fala, né? Em Vidas Secas, o único que fala realmente é o papagaio e que morre logo no começo do livro para ser devidamente alimento, né? Comida da família que estava saindo da seca. Então, existe uma preocupação muito grande do Graciliano, não apenas com o que seria esse tipo de trabalho, que é o trabalho intelectual, mas também o trabalho intelectual pela via da escrita, pela elaboração da escrita, que perpassa todos os seus livros, e o Paulo Honório não foge dessa regra, tá? Então, assim, essa divisão do trabalho, ela acontece, ela quer acontecer na questão da elaboração do livro, e ela é frustrada. Ele diz, não consegue, não consigo, tá? Eu vou fazer tudo eu mesmo, e aí ele meio que vira o imperador do seu próprio território, como de tudo, né? Por quê? Porque existe para ele uma inadequação, principalmente da linguagem daquelas pessoas que ele gostaria que escrevessem o seu livro, uma inadequação entre essa linguagem livresca, rebuscada, essa linguagem de Camões, essa língua de Camões, com a língua que o Paulo Honório considera como língua dele, a língua falada,
e que teve, como eu falei, uma elaboração violenta do Graciliano, no sentido de ser uma língua bruta, né? Se a gente começa a ler o livro, a gente até se espanta assim, com a brutalidade de certos modos de falar ou certas expressões do Paulo Honório, né? Se você olhar lá, no começo, né? Vamos dizer assim, no capítulo, acho que é 1 ou 2 mesmo. É no 1 mesmo. Quem está na minha edição é na página 9, bem no início. Diz assim: vá para o inferno, Gondim, você acanalhou o troço, está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém que fale dessa forma. E é o diabo, mingau virou água, 3 tentativas falhadas no mês, beba conhaque, Gondim, né? Essa brutalidade, inclusive vocabular, né, e expressiva do Paulo Honório, é todo um trabalho, né, de adequar a linguagem do próprio livro à personalidade do narrador. É um trabalho de verossimilhança mesmo, é um narrador como ele, analfabeto de origem, que assassinou gente, que ficou preso, que aprendeu a ler e escrever depois de velho, né, depois de já passada a adolescência, talvez não pudesse falar de outra maneira. Então, de certa forma, essa linguagem caracteriza o narrador-personagem também na sua expressividade, né? Como a Chayenne falou, o Lafetá enfatiza esse lado do Paulo Honório como uma pessoa que se faz sozinha, que é muito aquele ideal burguês mesmo, né, de mobilidade social, né, pelo trabalho, né? Dizia o Max Weber que o espírito do capitalismo é o ideal do trabalho como forma de ascensão, né? Então ele é isso, né? Ele é aquele que faz, né? Ele faz, mas ele não é, isso é importante, aquele que faz o tempo todo, no livro todo. Entre início e final existe uma grande diferença. Se a gente olha para o Paulo Honório paralisado do final, a gente percebe que algo aconteceu. Que esse tipo, que é aquela coisa provavelmente a Chayenne vai falar, que o Lafetá coloca, né? Da verruma, né? Daquele motor, daquele dínamo emperrado, né? De certa maneira, esse dínamo que vai se fazendo e a tudo fazendo, ele emperra no final, por algum motivo, que a gente pode discutir qual seja, né? Mas esse dínamo é o próprio espírito do capitalismo, né? Daquele que se faz fazendo. Então, ele é um self-made man que quer também ser um self-made writer, vamos dizer assim, tá? Bom, só no 3º capítulo que ele começa se apresentando, fala um pouco quem ele é. E uma coisa muito interessante é que, assim, ele se apresenta rapidamente e aí ele já fala que o primeiro ato de referência foi o assassinato do mocinho que tentou namorar, sempre queria namorar. Então, assim, para ele, um ato digno de referência é exatamente esse ato violento que faz com que ele mantenha o orgulho dele e chegue ao objetivo que ele quer. Uhum. Bom, ele vai contar toda a história dele, que foi justamente o início de um homem trabalhador, que trabalhou já muito na fazenda, ele trabalhou em São Bernardo, né? E ele vai contar como que ele chegou à posse da fazenda. Ele conta a história do Padilha, que ele se fez de amigo e tal, e depois foi lá fazer a cobrança. E conta do Mendonça, que foi exatamente como ele parou a invasão das terras dele. E conta, como ele conseguiu São Bernardo, que é o que ele queria, né? Que é o que ele desejava. Como que ele fez crescer a fazenda e tudo mais. A última coisa assim, que de fato me chamou a atenção na primeira parte foi o encontro dele com o Ribeiro. É uma coisa que traz muito assim a se pensar. Porque o seu Ribeiro é uma pessoa que contou a história para ele e ele tinha tudo, assim. Ele morava numa vilazinha pequena e ele era como se fosse o chefe, o grande chefe. Só que o seu Ribeiro, ele parou no tempo. Ele ficou parado, o tempo passou, ele não conseguiu acompanhar e acabou chegando ao destroço. E o Paulo Honório fala que ele parou no tempo, que o carro passou em cima dele, né? A modernidade. Uhum. E aí me chamou muita atenção e o Lafetá fala, assim, que é justamente o oposto. O seu Ribeiro é aquela pessoa que parou no tempo, não conseguiu trazer a modernidade
Paulo Honório é aquela pessoa que trouxe a modernidade para o sertão. Que ele vai avançando com aquela energia de burguês que ele tem e por onde ele vai passando, ele vai transformando. Uhum. A gente tem um homem que não é, vamos dizer assim, de um extrato social elevado, né? Muito pelo contrário. Ele é todo caracterizado enquanto personagem. Vou colocando aqui. E aí a gente tem uma... Entre personagem e narrador, tudo bem que é um narrador-personagem, mas ora o Paulo Honório é mais personagem e ora ele é mais narrador. Eu diria que talvez para o início do livro a gente pudesse caracterizá-lo mais como personagem de si mesmo, porque o Paulo Honório, do início do livro, ele é muito mais voltado à questão da ação. Se a gente for fazer uma análise dos enunciados verbais do início do livro, você tem enunciados de ação e rápidos. É um tempo vertiginoso, né? Fui, fiz, não sei o quê, matei, voltei, trabalhei, são enunciados de ação sequenciais num tempo vertiginoso. O tempo passa muito rápido no começo. Naquele capítulo 3, você tem quase que toda a história dele, assim, numa sequência vertiginosa de acontecimentos, né? Então, a gente tá diante de um Paulo Honório personagem, né, que faz, e muito voltado a essa ideia daquele que se faz a partir do nada, né? Ele não é, ao contrário do Padilha, que ali é o seu espelho, né, nesse início, ele não é alguém que tem família, que tem nome, que tem extrato. Ele é uma pessoa que vem do nada, não tem pai nem mãe, órfão, bastardo, preso, assassino, etc. E que vai se fazendo a partir das suas ações. Tá? Portanto, a gente está muito mais no universo do personagem Paulo Honório. Mais para o final do livro, a gente vai percebendo que a gente está muito mais no universo do narrador Paulo Honório, porque a gente tem um cenário em que ele é muito mais reflexão do que ação. Né? Ele fica refletindo, o Paulo Honório que a gente vê ali é o Paulo Honório refletindo a respeito da sua condição. Né? Reflexão, condição. Então isso está nesta passagem aqui que a gente já tinha apontado no início dessa mudança que há entre o começo do livro e o final do livro. Então a gente poderia dizer assim, talvez querendo fazer um jogo de palavras, a gente está diante, se a gente quiser configurar ou definir o tipo de narrador, a gente está assim diante de um narrador protagonista, muito mais até do que um narrador personagem, ele é também, mas é um tipo de personagem especial que é o protagonista, o narrador protagonista. Se a gente quiser fazer um joguinho de palavras, a gente pode dizer que no começo, no início do livro, a gente está diante de um personagem narrador. E no final do livro, talvez de um narrador-personagem. Existe uma inversão, né? De um tempo que é um tempo muito vertiginoso para um tempo muito lento. Né? No final do livro, você tem lá a vela se apagando lentamente. A gente não está mais diante daquele que se faz, a gente está diante daquele que se pensa.